Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Irmãos, bom dia para todos. Então, hoje, nesse dia 11 de julho, nós celebramos a memória de São Bento, o abade, né? Inclusive, temos mosteiro na nossa diocese. Vamos pedir a Deus, então, nesse dia de São Bento, que nos dê a luz, a graça, a sabedoria de compreender a palavra de Deus em nossa vida, de buscarmos a oração, a reflexão, enfim. Como São Bento, né? A gente precisa entender o processo que Deus quer fazer na nossa vida de conversão, de mudança. Hoje o Evangelho é Mateus 10, 16 ao 23. Vamos então agora iniciar a proclamação do Evangelho. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus, glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Eis que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Sede, pois, prudentes, como as serpentes e simples como as pombas. Cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais, vos açoitarão nas suas sinagogas. Vós sereis levados diante de governadores e reis por minha causa, para dar testemunho diante deles e das nações. Quando vos entregarem, não fiqueis preocupados de como falar ou do que dizer. Então, naquele momento vos será indicado o que vós deveis dizer. O efeito não sereis vós que havereis de falar, mas sim o Espírito do vosso Pai que falará através de vós. O irmão entregará à morte o próprio irmão, o pai entregará o filho. Os filhos se levantarão contra seus pais e os matarão. Vós sereis odiados por todos por causa do meu nome. Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Quando vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Em verdade vos digo, vós não acabareis de percorrer as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Bem, hoje, irmãos, nós estamos celebrando essa memória de São Bento, que viveu no século VI. Foi um jovem que, de fato, ele para não se deixar corromper por esse mundo, ele fugiu da vida corrupta de Roma. Ele foi muito perseguido por monges invejosos, inclusive dentro, né, da vida religiosa. Ele foi extremamente perseguido. Ele foi traído até por discípulos e ele foi confrontado, de fato, com os lobos espirituais. Na vida dele, uma guerra que ele teve que travar com as forças espirituais, inclusive. Mas ele foi simples como uma pomba e prudente como uma serpente, como é de fato a recomendação de Jesus para a nossa vida, né? Para tudo que nos cerca nesse mundo. A gente tem que ser simples e prudente. E ele tinha uma regra muito importante chamada ora et labora, então reza e trabalha. Isso nasce da sua experiência de vida, entre as lutas, entre viver, né, no meio dessas perseguições, esses lobos espirituais. Ele fundou mosteiros, né, como verdadeiros oásis de paz lá no século VI. E, de fato, a palavra de Deus nos coloca nesse contexto de missão que o próprio São Bento viveu e que nós devemos viver em nossa vida. Claro, existe o paradoxo da fraqueza que é forte, que aparece aqui. Eu vos envio como ovelhas no meio de lobos, entre aspas. Quer dizer, uma fraqueza que se revela forte, vamos dizer assim, metaforicamente, porque é como que entrar no território do inimigo sem as armas do mundo e só armado com as armas da fé. Então, parece ser fraco, mas na verdade é forte. Prudência e simplicidade, sim, para evitar a ingenuidade e também evitar a paranoia, tanto uma quanto outra coisa. De fato, Jesus está dando aqui para nós um critério, né, da gente saber estar nesse mundo e evangelizar esse mundo. Claro, Jesus fala da perseguição, do versículo 17 em diante aqui, faz advertências que são chocantes, parecem absurdas, mas é o que vai acontecer. Ele fala de traições familiares, ele fala do ódio universal contra aqueles que seguem Cristo. Ele fala de prisões e torturas, enfim, coisas chocantes, difíceis, mas ao mesmo tempo tem uma promessa, do versículo 20, entre aspas. Não sereis vós que falareis, mas o Espírito do vosso Pai. Vamos fechar aspas. O próprio São Bento, quando foi caluniado, ele ficou em silêncio, diante inclusive do imperador, né, que de fato percebeu a inocência dele. Às vezes São Bento, só com o silêncio dele, desarmava a mentira. Foi o que aconteceu diante do imperador Tortila, não? E a profecia que é feita lá em Atos, capítulo 4, versículo 8, sobre o Espírito Santo que vai agir na vida dessas pessoas que creem em Cristo. Ficareis cheios do Espírito Santo e ele que falará. Atos 4, 8. E confiar na ação de Deus, confiar no Espírito Santo, confiar na graça. Quando estiver diante dos inimigos, né, das adversidades, das mentiras, das calúnias, confiar que o Espírito Santo vai agir e vai falar. Isso é um bom critério para a gente agir nesse nosso mundo falso, esse nosso mundo cheio de mentiras e injustiças. Depois Jesus fala também do êxodo. A gente tem que ter uma capacidade de perceber a estratégia do êxodo na nossa vida. Às vezes a gente tem que sair de um lugar e ir para outro.
é a única forma da gente escapar de certas armadilhas, né? Ele fala no versículo 23, né? Quando vos perseguirem, fugir para outra cidade. Está bem claro aqui que ele fala que aqui não é covardia, fugir para outra cidade. Isso aqui é sabedoria. Pois Jesus ele não romantiza o martírio. Ele sabe que seus discípulos vão lidar com situações muito difíceis, pessoas perigosas, lobos espirituais até, e que podem matá-los. Só que Jesus fala da fuga, de fugir, porque há um tempo para a gente permanecer, como Cristo que permanece e vai até a cruz. Era o momento dele fazer aquilo. Mas há tempo para partir. Ele escapou das pedradas, inclusive, lá em João 8,59, ele saiu daquele momento, da mão deles, porque eles queriam matá-lo, mas não era o momento. Então ele fugiu, foi embora. Às vezes há momento para permanecer e há momento para a gente se retirar, fazer o nosso êxodo e sair daquela situação ali difícil e ameaçadora para a nossa vida, tá? Então, a gente aprende com São Bento hoje que, primeiro, a gente tem que viver como um beneditino nesse mundo, né? Tem que ter o discernimento que São Bento tinha, tem que ter vida de oração e a gente tem que trabalhar. Se a gente quiser que o reino de Deus floresça, tem que trabalhar pelo reino de Deus, tá? Em todos os sentidos. E não ter medo dos tribunais, porque o Espírito Santo vai agir, o Espírito Santo vai falar na hora certa. Não ter medo, não precisa ter medo, tem que superar o medo. E depois ele fala da fuga, mas isso é uma estratégia também dos seus missionários, né? Porque há situações onde partir é mais sábio, né? Às vezes a gente tem que sair de situações abusivas, a gente às vezes tem que deixar relações tóxicas. Em nossa vida tem situações assim, aos números, né? Que nos mostra que a gente tem que tomar algumas decisões de sair de certas coisas, se a gente quiser se preservar, né? E não se corromper. Enfim, vamos pedir a Deus sabedoria e discernimento, que São Bento tinha muito na vida dele. Agora, eu não sei se o nosso mundo tem tanta sabedoria assim, sinceramente, né? Vamos ter que meditar um pouco sobre isso e perceber onde é que a gente está falhando também, né, nessa realidade. Vamos pedir a bênção de Deus por intercessão de São Bento. Não deixe de dar o seu gostei para essa meditação. O Senhor esteja convosco, que Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Fiquemos em paz, o Senhor nos acompanhe, graças a Deus.